Olá! Nós temos sempre comentado acerca dos acontecimentos mais recentes sobre a ordem mundial, tentando trazer uma visão espírita sobre o mundo em que vivemos, como muitos de vocês nos pedem. Hoje nós vamos falar sobre algo que rebate diretamente sobre o livro 2019, O Ápice da Transição Planetária. Muito recentemente, dois dos mais importantes líderes mundiais, o americano Donald Trump e o norte-coreano Kim Jong-un, após uma fase bastante tensa de trocas de ameaças bélicas, resolveram colocar um fim às agressões mútuas e marcaram de se reunir para entrarem num acordo. Parecia algo inacreditável, já que se tratam de personalidades bastante impetuosas, mas ainda assim o mundo festejou. No entanto, Trump agora ameaça desistir da reunião. Como fica o futuro do nosso planeta nas mãos destes líderes que parecem não entender que as consequências de seus atos podem ser irreversíveis? Vamos conversar sobre isto no programa de hoje. E para começarmos, elevamos os nossos pensamentos ouvindo a prece na voz de Chico Xavier. Em nos referindo aos familiares queridos, observa que da cota de tempo que já despendeste em ansiedade na existência, talvez que a maior parcela terá sido gasta com preocupações em torno deles. Pais, filhos, cônjuges, irmãos, tutelados e companheiros. Muitos dentre eles andaram em problemas, ameaçados, menos felizes. Terão sofrido tentações e jazem desorientados, suportando prejuízos e se acham atormentados por isto mesmo em aflição e desânimo. À vista de provas atravessadas, provavelmente evidenciem alterações de comportamento e, por vezes, aversão, internado em erros e labirintos, cujos meandros obscuros levarão muito tempo a superar. Nesses lances críticos da experiência, perguntas habitualmente a ti mesmo: que fazer para auxiliá-los? Antes de tudo, convence-te de que não será lamentando ou acusando que te farás útil, nem tampouco largando as próprias obrigações, a fim de seguir-lhes os passos, no desaconselhável tentame de arrebatá-los às lutas edificantes de que necessitam. No esforço de ajudá-los, lembremos nós mesmos, quando situados em certas encruzilhadas do mundo, reconhecendo que raras vezes, muito raras vezes, teremos seguido os avisos nobres com que alguém nos tenha brindado. Rememoremos as ocasiões em que teremos arquivado pareceres dignos e silenciado ante as apreensões de almas queridas, sem absolutamente deixar de lado as inclinações e propósitos que nos induziam para determinados tipos de aventura ou de ação inconveniente. Quando devas tolerar longos períodos de ausência dos seres amados, por haverem escolhido caminhos de que não possas compartilhar, recorda que eles estão procurando a realização de si próprios. Ao invés de estranheza ou censura, dá-lhes o valioso apoio de tua compreensão
e de tua bênção. Podes, além disso, auxiliá-los através da oração, permanecendo em paz e amando-o sempre, na certeza de que a bondade de Deus, que te guia e te envolve e guia a todos eles também. Recentemente, o presidente norte-americano Donald Trump e o norte-coreano Kim Jong-un, após uma fase tensa de trocas de ameaças bélicas que poderiam pôr em risco a vida de muitos de nós, resolveram colocar um fim às agressões mútuas e marcaram de se reunir na cidade de Singapura, agora em junho, para entrarem num acordo. Mesmo parecendo algo inacreditável, já que se tratam de dois líderes bastante impetuosos e imprevisíveis, o mundo festejou. No entanto, Trump agora ameaça desistir da reunião, acusando o norte-coreano de estar se comprometendo com coisas que não irá cumprir apenas para levar vantagem. O vice-presidente americano Mike Pence chegou a provocar que Kim Jong-un não deveria brincar com o presidente Donald Trump. E para piorar, Donald Trump anunciou também no início do mês de maio a retirada dos Estados Unidos do acordo nuclear com o Irã. O acordo havia sido uma das maiores realizações do ex-presidente americano Barack Obama na política externa do país. E agora, como podemos realizar uma leitura do ponto de vista espírita de acontecimentos tão graves? No livro 2019, O Ápice da Transição Planetária, da Fé Editora, escrito pela doutora Marlene Nobre e por Geraldo Lemos Neto, e que se trata de uma reedição revisada e atualizada da obra Não Será, em 2012, os autores reuniram as predições feitas por Jesus, os escritos de Allan Kardec e as revelações de Chico Xavier acerca da data limite do Velho Mundo. Já comentamos em várias ocasiões o teor dessa obra, que nos adverte sobre a importância de mantermos a paz na Terra como condição essencial para que haja uma transição planetária de mundo de expiação e provas, que vivemos hoje, para um mundo de regeneração mais feliz. Mas afinal, o que acontecerá com a Terra em 2019? Na prática, tudo vai depender de nossas escolhas individuais e também coletivas nesses meses que nos separam até lá. Lemos Neto diz que se perseguirmos o objetivo maior da paz entre os povos, fugindo de um conflito bélico nuclear, certamente venceremos a prova dessa moratória e caminharemos a passos largos para um progresso extraordinário nunca antes visto, atingindo conquistas no campo da ciência, da medicina, da comunicação, do intercâmbio com civilizações mais avançadas de outros planetas, nas artes e na espiritualidade. Contudo, se as nações optarem pelo caminho tortuoso da guerra, sofreremos consequências também imprevisíveis na reorganização física, social e política do planeta, atrasando o nosso passo para a regeneração planetária em quase 1000 anos. Conforme Lemos Neto nos trouxe a reflexão numa entrevista recente para o jornal Folha Espírita, as notícias que chegam até nós não são animadoras, com tantas calamidades sociais e políticas, ameaça de guerra, corrupção, desvios de comportamento que aparecem espalhadas por todas as classes sociais. Mas ele pensa que justamente por estarmos nos aproximando da data limite, é natural que seja assim, devido ao aumento da pressão. Por outro lado, ele também chamou a nossa atenção para o aumento dos grupos de pessoas que lutam por melhorias e progressos que nunca antes haviam sido prioridade, para combater o terrorismo, o crime organizado, a corrupção, para desacelerar o consumo, respeitar a natureza. Embora ainda sejamos tão imperfeitos, a informação e o conhecimento estão cada vez mais acessíveis e unindo os corações em torno de boas causas. Então, Lemos Neto quer acreditar, e queremos concordar com ele, que estamos aos poucos
nos aproximando de uma grande virada a favor da paz e da fraternidade, da justiça e da solidariedade. Mas agora, voltando a falar do cenário atual, é imprescindível que todos nós espíritas cristãos estejamos atentos às mensagens e aos alertas de Chico Xavier para não sermos omissos. É possível fazermos a nossa parte e mudarmos o curso das coisas, tanto individual como coletivamente. Primeiro, através da prece, na oração persistente de confiança em Deus, na certeza de que Jesus, o escolhido do Criador para guiar o nosso planeta, está no leme. Uma corrente de orações persistente e disciplinada pode operar maravilhas. Se essas orações, então, se somarem, coletivamente falando, a uma atitude vigilante de cada cidadão em favor da justiça, da paz social, do dever bem cumprido, da consciência tranquila, da ação fraterna e solidária com os que têm menos, daí teremos um movimento geral contra esses valores bélicos, materialistas, corruptos, que até hoje parecem predominar no nosso mundo. Não podemos esquecer também das palavras do próprio Chico Xavier em diversas entrevistas, sempre ressaltando o papel do Brasil no concerto das nações, indicando o comprometimento do nosso povo em termos espirituais com o Evangelho de Jesus. Cada um de nós tem a liberdade de optar entre o bem e o mal, seguindo o melhor ou o pior caminho. E como diz Lemos Neto, cabe a cada coração a alternativa da paz ou da guerra. E daí falamos do nosso esforço em fazer boas escolhas, buscando agir no bem, tanto no dia a dia dentro das nossas casas, como nas atitudes de maior alcance. Pode parecer que é pouco, quando pensamos que, se estamos falando de escolhas pessoais, as escolhas de Trump ou Kim Jong-un podem ter um alcance muito maior do que as nossas escolhas. Mas este é o caminho a seguir, fazer a nossa parte, esperando sempre o melhor. Que possamos todos, especialmente nós que abraçamos a doutrina espírita, ouvir o chamado de Jesus como um roteiro seguro da nossa própria regeneração planetária. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. www.lardoalvorecer.org.br. O jornal Folha Espírita, fundado em 18 de abril de 1974, se dedica à divulgação da doutrina espírita. Saiba mais sobre assuntos atuais com o enfoque do Espiritismo, além de entrevistas e artigos de diversos colunistas. Você pode escolher na versão digital ou impressa. Acesse e faça sua assinatura. www.folhaespirita.com.br. Chamamos agora a nossa amiga Sandra Marinho com o quadro Educa a Tua Alma. Olá, amigos e amigas. Uma das definições de fé que encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo é a seguinte: entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir um determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Super atual essa definição, né, pessoal? Mas, infelizmente, eu percebo a cada dia que a nossa falta de fé é talvez a grande razão dos nossos medos, das doenças que desenvolvemos, da tristeza e do desânimo. Ora,
Se temos a intenção de nos renovarmos intimamente, de nos tornar pessoas melhores, mais saudáveis, mais produtivas, mais prósperas e felizes, não dá para chegarmos lá sem compreender a importância da fé em nossas vidas. E de braços dados com a fé vem a perseverança, porque de nada vale acreditar sem persistir. Outro dia, no Evangelho no Lar, lemos um capítulo, o capítulo 19, cujo título é A Fé Transporta Montanhas. A passagem em que um homem desesperado veio trazer seu filho lunático a Jesus para que ele o curasse, uma vez que antes havia procurado os seus discípulos, mas estes não conseguiram curar o menino. Nessa passagem, depois que Jesus curou o rapaz, seus discípulos perguntaram em particular por que eles próprios não conseguiram curar o lunático. E Jesus respondeu que foi por causa da incredulidade deles. O fato é que aquele que acredita toma iniciativa sem medo de errar e consegue o que pretende. Meimei nos conta no livro Pai Nosso, psicografado por Chico Xavier, a seguinte historinha que exemplifica bem o que eu gostaria de compartilhar com vocês. 3 rapazes suspiravam por encontrar o Senhor, a fim de fazer alguns pedidos. Depois de muitas orações, eis que certa vez, no campo em que trabalhavam, Jesus apareceu para eles no carro do Senhor, guiado por anjos. Radiante de luz, o divino amigo desceu da carruagem e se pôs a ouvi-los. Os 3 ajoelharam-se em lágrimas de alegria, e o primeiro implorou o favor da riqueza. O mestre bondoso determinou que um dos anjos lhe entregasse enorme tesouro em moedas. O segundo suplicou a beleza perfeita, e o celeste benfeitor mandou que um dos servidores lhe desse um milagroso unguento a fim de que a formosura lhe brilhasse no rosto. O terceiro exclamou com fé: Senhor, eu não sei escolher, dá-me o que for justo segundo a tua vontade. O mestre sorriu e recomendou a um dos seus anjos lhe entregasse uma grande bolsa. Em seguida, os abençoou e partiu. O moço que recebera a bolsa abriu-a ansioso, mas que desencanto! Ela continha simplesmente uma enorme pedra. Os companheiros riram-se dele, supondo-o enganado. Mas o jovem afirmou a sua fé no Senhor, levou consigo a pedra e começou a debastá-la, procurando. Depois de algum tempo, chegou ao coração do bloco endurecido e encontrou aí um extraordinário diamante. Com ele, adquiriu grande fortuna e construiu uma casa onde os doentes pudessem encontrar refúgio e alívio. Vivia feliz cuidando do seu trabalho, quando um dia 2 enfermos bateram à porta da sua casa de saúde. Eram os 2 antigos colegas de oração, que se haviam enganado com o ouro e com a beleza, adquirindo apenas doença e cansaço, miséria e desilusão. Abraçaram-se chorando de alegria, e nesse instante o Divino Mestre apareceu entre eles e falou: Bem-aventurados todos aqueles que sabem aproveitar as pedras da vida, porque a fé e a perseverança no bem são os 2 grandes alicerces do reino de Deus. E nós? O que temos feito com as pedras das nossas vidas? Temos perseverado e prosperado com fé ou estacionado em lamentações? Alguns poderão estar pensando, ela fala assim porque não está passando pelo que eu estou passando. Eu tenho fé. Quem disse que eu não tenho? Só que tem
isto e aquilo, fulano não quer, etc, etc. Esta é a questão. A fé é indelegável. Ou temos ou não temos. Não dependemos de ninguém. Acredito que se começa com o fato de acreditar numa força maior, que não nos abandona nunca. Que se sintonizarmos com esta força que emana de Deus, confiaremos na nossa capacidade e criatividade para enfrentar as situações. Aliás, o que é fé sem ter a capacidade de visualizar e sentir o futuro que queremos? Não ter fé nos leva a antecipar exatamente o futuro do que não queremos. Pensem nisto. Um grande abraço e até o próximo encontro. Agora assista o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos do Portal de Luz, sejam bem-vindos a mais um Momento Doutrinário. Hoje vamos juntos refletir sobre a questão 373, contida no Livro dos Espíritos a respeito da alienação mental. Qual o mérito da existência para seres que, como os idiotas e os cretinos, não podendo fazer o bem nem o mal, não podem progredir? Os Espíritos respondem: é uma expiação imposta ao abuso que tenham feito de certas faculdades. É um tempo de suspensão. Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, traz-nos a complementação desses ensinamentos, dizendo: enquanto o vício se nos reflete no corpo, os abusos da consciência se nos estampam na alma, segundo a modalidade de nossos desregramentos. É assim que atravessam as cinzas da morte, em perigoso desequilíbrio da mente, quantos se consagraram no mundo à crueldade e à injustiça, furtando a segurança e a felicidade dos outros. Os fazedores de guerra que depravaram a confiança do povo com peçonhento apetite de sangue e ouro, os legisladores despóticos que perverteram a autoridade, os magnatas do comércio que segregaram o pão, agravando a penúria do próximo, os profissionais do direito que buscaram torturas à verdade em proveito do crime, os expoentes da usura que trancafiaram a riqueza coletiva necessária ao progresso, os artistas que venderam a sensibilidade e a cultura, degradando os sentimentos da multidão, e os homens e mulheres que trocaram o templo do lar pelas aventuras da deserção, acabando no suicídio ou na delinquência. Todos se encarceram nos vórtices da loucura, penetrando depois na vida espiritual como fantasmas de arrependimento e remorso, arrastando consigo as telas horripilantes da culpa em que se lhes agregam os pensamentos. E a única terapêutica de semelhantes doentes é a volta aos berços de sombra em que, através da reencarnação redentora, ressurgem no vaso físico, que é a cela preciosa de tratamento, onde aí estagiarão na condição de crianças problemas em dolorosas perturbações. E conclui Emmanuel convidando-nos, todos vós, diz ele, desse modo que recebeste no lar anjos tristes, no eclipse da razão, aconchegai-os com paciência e ternura, porquanto são quase sempre laços enfermos de nosso próprio passado, inteligências que de certo auxiliamos irrefletidamente a perder e que hoje retornam à concha de nossos braços, esmolando entendimento e carinho para que se refaçam na clausura da inibição e da idiotia para a bênção da liberdade e para a glória da luz. Boas reflexões, obrigado pela companhia. Saúde e paz e até o próximo encontro. Vamos terminando por aqui. Mandem para nós as suas sugestões de temas e comentários. O nosso e-mail é portaldeluz@folhaespirita.com.br. Estamos aguardando a sua mensagem. Que
Que Deus os acompanhe e tenham todos uma ótima semana com muitas realizações no bem. Tchau!